Bom, então, boa noite a todos os presentes. Nós vamos assistir a uma palestra que está a ser emitida ou feita a partir do Egito pela nossa colega, professora Susana Maria Fernandes Mendonça Bailarim, que é professora assistente no College of Archaeology and Cultural Heritage, lá na Universidade de Assuão, no Egito, certo? E vai nos falar sobre To Come into Existence, o escaravelho como amuleto para a eternidade, exemplares encontrados em contexto de enterramento em Portugal, porque como isto é ADCAP, tem que ser sobre questões peninsulares da Península Ibérica, não é? Até sobre estes objetos encontrados cá. Então vou ler só muito rapidamente o resumo que nos enviou. No imaginário popular, o escaravelho é visto como um ser nefasto e destruidor que se alimenta de excrementos. No entanto, para os antigos egípcios representava o renascimento e ficou associado a deuses como Khepri. A sua representação funcionava como um dos amuletos mais usados ao longo dos milénios. No contacto com outros povos, os egípcios exportaram, entre aspas, o escaravelho e as suas crenças. Muitas das fábricas de escaravelhos rituais ou simples amuletos situavam-se fora dos limites do reino das duas coroas. Feitos em pedras semipreciosas, metais nobres ou em simples cerâmica, os escaravelhos espalharam-se do Egito para o Ocidente Mediterrâneo e pela Ásia Menor. Em Portugal foram encontrados alguns em diversas escavações, embora se suponha que, dada a exiguidade dos achados, devem ter passado despercebidos no crivo dos arqueólogos. A autora tem aqui um currículo longo. Leio todo ou talvez Não, possa não pôr vale a só pena. depois acoplado quando for, dá-nos autorização para divulgar o vídeo. Sim, Portanto, sim. como depois vamos transformar isto em vídeo, escusava agora estar aqui a ocupar mais tempo e depois coloco isto no vídeo. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu vou fechar aqui o meu microfone. Peço às restantes. A palavra é sua, Susana. Eu não sei se já estão a ver o PowerPoint. Ainda não, Susana. Portanto, ok. Vou ter que só um bocadinho, que eu acho que eu fechei exatamente. Ok. Agora vamos a isso. Acho que agora sim. Sim, sim. Sim. Pronto, eu vou só desligar a minha câmera para que não haja interferência. E vou só minimizar e eu vou começar então a partilhar. Portanto, eu quero agradecer pelo convite, eu sinto bastante lisonjeada pelo convite e agradeço bastante. Eu vou tentar não falar bastante, porque eu costumo falar um bocado e um bocado depressa. E vou saltar a introdução, visto que também já foi referenciado um pouco o que é que eu vou tentar apresentar hoje. Gostaria só de acrescentar que estou neste momento a preparar dois artigos, um em inglês e outro em português, para publicação, exatamente sobre a questão dos escaravelhos egipcializantes encontrados em território português, porque tem dado algumas informações bastante interessantes e bastante interessantes no ponto de vista que dá para fazer alguns debates e trocas de ideias em relação a algumas ideias que têm surgido nas traduções de alguns dos escaravelhos. Então, eu gostaria por começar por explicar como é que era o bicho, o escaravelho, dito ele, o escaravelho carocha ou ainda a barata, como é normalmente conhecido este inseto. Pertence a uma família bastante numerosa, cuja classificação é a que vocês passam a ver. Pertence à ordem dos Coleóptera, é da família dos Scarabeus, género Scarabeus, e pertence à espécie Scarabeus saucer. Ele encontra-se dividido em três partes, em cabeça, tórax e abdômen.
O corpo do inseto está dividido, como eu já disse, em cabeça, tórax e abdômen, como é visível também na imagem que nós temos do lado direito, e cada uma destas partes é visível a sua divisão em fragmentos por anéis, sendo a sua segmentação mais pronunciada no abdômen e menos na cabeça. Apesar de 3 conjuntos de patas, 2 patas na zona do tórax perto da cabeça, 2 no meio do abdômen e as últimas 2 na extremidade do abdômen. As patas frontais servem para a escavação dos túneis e apresentam as extremidades em formas de serra. A fêmea distingue-se do macho por ser ligeiramente mais pequena e ter patas mais grossas, utilizando-as para escavar os vários túneis, onde irão ser depositadas as bolas de estrume, enquanto o macho vai retirando a terra do interior do túnel e armazenando algum estrume. Como podem ver na imagem, é uma imagem bastante de pormenor, foi tirada em Mitraína, quando nós estivemos a fazer escavações em Mênfis, na zona do Palácio de Áprias. Eu tive a sorte de encontrar este pequeno escaravelho que mede apenas 1,5 cm, mas devido a ser uma foto de pormenor, nós conseguimos ter alguma qualidade de imagem e a percebermos de alguns pormenores. Estas 2 fotografias foram tiradas em 2023 e mostra exatamente o escaravelho a preparar a célebre bola de estrume de alguns animais. Como é possível ver, o estrume ainda está bastante fresco, o que ajuda o escaravelho a mover-se, e se repararem no pormenor, o escaravelho empurra a bola com as patas traseiras, fincando a cabeça exatamente na terra, que lhe dá um poder bastante, ele acaba por ter muito mais força para empurrar a bola e fazê-la rolar até ao sítio onde irá depositá-la com as suas patas traseiras. Daí ele ter aquelas pequenas garras que são bastante duras e que o ajudam exatamente a empurrar a bola. A fêmea deposita o ovo apenas um em cada bola de estrume, selando-a em seguida, fazendo com que o mesmo entre no túnel. Durante alguns dias, a larva que se encontra no interior da bola de estrume irá crescendo, alimentando-se do estrume que a envolve, chegando a comer cerca de 40% a 50% da totalidade do seu invólucro, refazendo-a a partir do seu interior com o seu próprio excremento. Ao fim de 3 semanas, a larva torna-se então num jovem adulto, alimentando-se do que resta da sua bola. Já livre, escava ou rastreja pelo túmulo, escavando até à superfície em busca de estrume fresco, recomeçando assim mais um ciclo de vida. São muito ativos no inverno e hibernam durante os meses de verão, enquanto vivem no subterrâneo. À direita temos exatamente uma pequena aguarela onde exemplifica desde a criação do túmulo, quando a fêmea deposita o ovo, e depois a larva a desenvolver até ao crescimento do jovem escaravelho, que irá então sair da bola e sair pelo túnel até ao exterior. No ciclo de vida, só um segundo. No ciclo de vida do Egito, o escaravelho era o primeiro a despertar. Depois das inundações provocadas pelo Nilo, surgia da argila fertilizada graças aos raios de sol quentes que reiniciaram toda a atividade agrícola. Observando os hábitos destes animais, os egípcios associavam o escaravelho a 2 dos seus deuses, Khepri, que surge em forma de sol nascente, que se move pelo céu, puxado por um escaravelho, e tal como este, rola a sua bola de estrume pela superfície da Terra. E Ptah, o poder criativo, uma divindade cosmogónica da mais alta importância. Era uma das formas simbólicas do demiurgo ou dos construtores do universo. Era também o emblema de Ra, do mundo e do universo. Exemplo de uma fotografia que eu tirei recentemente do túmulo de Mereptah, em que vemos exatamente as 3 junções e representações de Khepri.
De acordo com a cosmogonia de Heliópolis, o escaravelho era também associado ao deus Atum. Os egípcios chamavam este deus de aquele que surgiu por si próprio, o deus que se criou a si próprio, do mesmo modo que os pequenos escaravelhos surgiam do nada e autocriavam dentro das bolas de estrume. De acordo com o mito de criação, centrada na cidade de Heliópolis, onde o Deus Sol tinha 3 formas de manifestação, dependentemente da altura do dia, o nascimento era chamado de Khepri e geralmente tomava a forma de homem com a cabeça de escaravelho. Por ser um símbolo da renovação da vida eterna e do renascimento, o escaravelho era um amuleto altamente poderoso, pelo menos assim acreditavam os egípcios e não só. Mas, para se ter uma ideia do vastíssimo mundo do escaravelho, este foi utilizado como selo, amuleto, objeto de adorno, para comemoração de alguns acontecimentos muito especiais, ou ainda usado com o nome dos oficiais e os seus títulos. Enquanto amuleto escaravelho, na vida e na morte, este esteve sempre presente. Foi, sem dúvida, o amuleto mais popular e mais disseminado. Mas este gosto e crença ultrapassou continentes, chegando de várias formas a quase todas as partes do mundo conhecido de então. Plutarco diz-nos que os soldados egípcios usavam o escaravelho como adorno ou amuleto, com o intuito de aumentar a sua bravura. Se as mulheres o usassem como amuleto, servia para aumentar a sua fertilidade. Fosse usado para o que fosse, era um objeto carregado de superstição, porque quem o carregava colocava nele todas as suas angústias, desespero e até esperanças. Os pequenos escaravelhos apresentavam geralmente hieróglifos na parte inferior, a verso, eram perfurados longitudinalmente e colocados sobre o peito das múmias ou suspensos sobre o pescoço por um fio de ouro ou outro metal. Como pedra de anel era utilizado ou era usado no 4º dedo da mão esquerda e por vezes dentro da palma da mão esquerda fechada. Eis alguns exemplos retirados da internet. À esquerda temos quanto colar, utilizando algumas pedras. Temos a fotografia central mostra-nos um escaravelho enquanto utilizando um metal precioso, e temos então como era utilizado ou normalmente colocado nas múmias ou nos enterramentos. Os escaravelhos usados como amuletos apresentavam mensagens muito simples, representações de divindades, nomes de faraós, associados a grandes feitos. Mediam cerca de 1 centímetro de comprimento e, na sua maioria, eram em esteatite, que é pedra de sabão, e vidrados, alguns em diversos tons de azul, verde ou mais comuns. Os caravelhos em faianças, regra geral, eram fabricados em moldes de terracota e gravados durante a secagem, no momento em que o objeto não estava nem muito seco, nem a argila muito úmida. Geralmente a pasta não apresenta desengordurantes, pois não era necessário. Depois de secos, ser-lhes aplicado o vidrato, que fundia em fornos de temperaturas bastante altas. Caso o processo de secagem corresse mal, na altura da fusão, o vidrato acabaria por estalar e estes ficariam inutilizados. Temos do lado direito 2 exemplos de 2 moldes de terracota da 26ª dinastia encontrados por William Petrie em Naucratis, na fábrica de escaravelhos, em 1885. Em relação à datação. A datação exata dos escaravelhos, mesmo com contexto arqueológico, pode ser bastante problemática. Os amuletos de escaravelho foram usados ao longo de muitas gerações, muitas vezes reutilizados, e o significado das suas inscrições pode não ser específico da época. Nem todos os escaravelhos com nome real são do mesmo período do faraó. Alguns reis eram tidos em especial consideração e por isso o seu nome aparece em escaravelhos centenas de anos após o seu reinado. Tutmoses III da 17ª dinastia foi honrado, 18ª, peço desculpa,
Foi honrado desta forma com o seu prenome Men-Khepera e foi utilizado em escaravelhos durante um período de aproximadamente 1000 anos, como metáfora de boa sorte e abundância. No entanto, alguns critérios diretos podem ser evidenciados a partir de complexos de achados datados juntamente com nomes, títulos, motivos, formas e cores que podem ser associados a períodos de tempo limitados. Em relação ao estudo que eu apresento e que estou a preparar, e que não está ainda terminado, eu apresento-vos um pouco o resumo da metodologia que resolvi utilizar, e dividi-o em 3 pontos principais: a parte da investigação, da recolha da informação disponível, que está relacionado com a pesquisa de artigos gerais e específicos, a leitura de relatórios de escavações, outras informações importantes. No ponto 2, temos a questão da fotografia, do desenho e cartografia, em relação à fotografia e desenho dos objetos, e também a georreferenciação do espólio. Em terceiro lugar, que é o lugar onde me encontro atualmente, encontra-se a interpretação, que é exatamente não o final, mas o início da análise de todos os dados recolhidos. Em relação aos rituais funerários onde surgem estes caravelhos em Portugal. Os rituais funerários neste período eram variados. A prática da cremação foi bastante comum durante os séculos VII e VI a.C., porém não era exclusiva praticamente também a inumação. Os indivíduos eram colocados numa sepultura escavada no afloramento rochoso, apresentando uma planta retangular. No seu interior eram colocados com objetos pessoais de caráter funcional, ornamentação, sociais ou religiosos. Nas inumações, o corpo era colocado geralmente em posição fetal e junto ao defunto eram colocados diversos tipos de objetos. Seriam materiais de adorno, contas de colar, de passos da vítrea, pendentes, escaravelhos egípcios ou egipcializantes, botões de ouro e outros elementos em prata e materiais bélicos, tais como pontas de seta, tipo alcácer do sal, e pequenas facas afalcatadas e por vezes até materiais cerâmicos, segundo nos diz as nossas referências bibliográficas. As armas, enquanto o enterramento, eram inutilizadas, onde eram retiradas as pontas das armas. 2 exemplos de 2 fotografias fornecidas pelos autores que nos dão exatamente o exemplo daquilo que eu acabei de referenciar. Em relação à localização dos nossos achados em nosso território português, eu dividi em 2 slides o mapa com a localização dos locais onde surgiram. O ponto 1 que vocês conseguem ver neste local, Porto Sabugueiro, Quinta do Almaraz, é o ponto 2. Depois temos do ponto 3 e o ponto 4, Olival do Senhor dos Mártires, assim como a Igreja do Espírito Santo em Alcácer do Sal, o ponto 5, que representa a herdade do Gaia em Sines, depois o ponto 6 no mapa ao lado, a Vinha das Caliças em Beja, a herdade do Álamo em Beja, Palhais, Beja, Corte Margarida em Aljustrel, Monte Belouro 1 e 2 em Beja, Fonte Santa em Ourique, Mialha Nova, Ourique, Pardieiro, Ourique, Favela Nova, Ourique. Eu tentei esquematizar um pouco para exemplificar e para que pudessem compreender melhor, fazendo a relação entre o local, o tipo de enterramento e o total dos caravelhos que terá surgido nessa área. Portanto, eu não vou ler isto tudo, mas podem ter uma pequena ideia que, por exemplo, em Olival do Senhor dos Mártires, uma necrópole tipo incineração, e não só, mas estes 6 caravelhos, possivelmente 6, porque um deles está perdido, está referenciado, mas não se sabe da sua localização, onde se encontra, terão surgido num túmulo de incineração. O mesmo acontece na Igreja do Espírito Santo, que surgiu no interior da igreja, num contexto portuário, em que surgiu Porto Sabugueiro em Muge
poderá ser uma necrópole, tudo indica que sim, as informações não são bastante claras. Quinta do Almaraz surgiu na zona habitacional, possivelmente um silo. Na Herdade do Gaio terá surgido uma necrópole de incineração, num túmulo de incineração. Vinha das Caliças 4, 6 escaravelhos fantásticos, lindíssimos. Em Palhais, Bringel, uma necrópole e num túmulo de inumação e vice-versa. Só de salientar que Fonte Santa, Herdade do Álamo e Olival do Senhor dos Mártires são exatamente aqueles casos em que temos referência a uns tantos, mas só conseguimos encontrar a referência, a fotografia e alguma informação a menos dos que são referidos. Temos um total de 14 sítios até ao momento, onde terão surgido um total de 30 escaravelhos. Quando se estuda um escaravelho amuleto, o que é que se tenta fazer? Tenta-se compreender e tenta-se estudar. Em relação à parte do verso, tentamos identificar os clíptios, como conseguimos identificar esta zona. A cabeça, conseguimos identificar por vezes o olho do escaravelho, o tórax, a elitra. A elitra é exatamente a caixa onde se encontram guardadas as asas do escaravelho. Toda a descrição desta parte é bastante importante para identificarmos exatamente a tipologia e vamos ver isso mais tarde. Em relação aos nossos escaravelhos, eu dividi-os em vários grupos para poder simplificar e tentei colocar aqueles que representam o nome do mesmo faraó o mais juntos possíveis para podermos ver as diferenças entre eles ou as semelhanças. Por exemplo, em relação ao faraó Petubastis I, da 23ª dinastia, foram encontrados diversos. Um deles na Mealha Nova, em Ourique, pensa-se que será, e vê-se pela fotografia, porque eu não o vi pessoalmente, um anel com encaixe rotativo, em faiança, com uma coloração verde, que será possivelmente, quase de certeza, produção de Naucratis, no Egito, uma colónia grega, oferecida pelo faraó Amasis aos gregos, na altura no Egito, em que eles utilizaram como um entreposto comercial, e também existia uma belíssima fábrica de escaravelhos. Corte Margarida em Aljustrel poderá ser um pendente, porque o escaravelho apresenta uma perfuração longitudinal, mas os anéis também apresentam perfurações longitudinais. Portanto, este será um escaravelho em esteatite, talvez produção Naucratis, com a mesma datação. Esta datação, segunda datação, tem a ver com o local onde ele foi encontrado. Vinha das Caliças, temos um escaraboide, e este escaraboide é qualquer coisa fantástica. Eu já encontrei mais 2 paralelos dele. Tudo parece representar a parte do verso, um pato, em que temos o bico, temos aqui as patas, e ele encontra-se em posição fetal. Daí eu chamar um pato tipo ofrenda, porque normalmente os patos que eram representados em pinturas de túmulos tinham exatamente, eram apresentados deste modo, em posição fetal. O engraçado deste escaravelho é exatamente este pormenor, como ele se encontra, é um bocado raro. É um pendente, é em faiança, tem uma coloração verde azulado, e eu peço desculpa e quero explicar que todas estas fotografias em relação à vinha das Caliças foram tiradas via microscópicas, daí a coloração ser bastante diferente da cor real que se encontra do lado direito. Segundo Stephanie Bonstra, numa tese de doutoramento que ela apresentou em 2019, ela fala exatamente sobre a importância deste escaravelho
e que neste momento eu encontro a proceder a algum estudo, a alguns mais detalhes. O segundo escaravelho, também de Vinha das Caliças, é um pendente em faiança, de um verde azulado, possivelmente, e com algumas dúvidas, será uma produção Naucratis. Se pudermos comparar estes dois, o primeiro e o segundo, a nível, a inscrição, os hieróglifos são exatamente os mesmos, estão em posição invertida, alguns, mas se virmos o tipo de decoração é completamente diferente. O mesmo já não podemos dizer sobre o último, este pendente também da Vinha das Caliças, em que é muito parecido com o anterior. Em relação a Tutmosis III, em que o seu pranomen é Menkaperá, da 18ª dinastia, temos temos um escaraboide e dois escaravelhos. Infelizmente não tenho fotografias e não tive acesso aos escaravelhos, especialmente ao escaravelho do Porto de Sabugueiro, porque se encontram empacotados. O museu neste momento está empacotado, talvez um dia mais tarde os seus objetos sejam recolocados e o museu, eu penso que entrou em obras, se não vai entrar, e então seria muito difícil eles conseguirem encontrar o escaravelho e o escaraboide. Em relação ao primeiro da herdade do Gaio, ele foi encontrado num conjunto, num tesouro. Ele encontra-se no Museu de Sines. Não consegui, talvez num futuro próximo eu consiga deslocar-me e ter acesso a ele. Já pedi autorização, mas aguardo resposta. E em relação aos dois segundos do Porto do Sabugueiro, como disse, o segundo é um escaraboide, e se vocês repararem, tem uma face negroide, e é possível ver a representação em pormenor do cabelo, o que é bastante interessante. Não é muito usual, mas o detalhe é bastante interessante. Em relação ao terceiro, temos Psamético, ou Psamtik, que é o nome de Horus de Wahib Ra, que é da 26ª dinastia. A maior parte dos escaravelhos são quase todos de Naucratis, da 26ª dinastia. Este especialmente, de Olival do Senhor dos Mártires, trata-se de um anel com encaixe rotativo em pastra vítrea, possivelmente de Naucratis, em que, se nós virmos a decoração dele, o pormenor é fantástica. Este escaravelho encontra-se em Coimbra, foi o primeiro escaravelho encontrado em território português. O segundo escaravelho é da Vinha das Caliças, também, possivelmente terá sido utilizado como pendente em faiança verde azulado, e segundo Rowe, trata-se de uma brincadeira com o nome do faraó Psamético I. É representado um leão sentado com a cauda sobre o dorso, e é exatamente da 26ª dinastia, como é o faraó. Portanto, este tem uma datação exata. Normalmente os faraós da 26ª dinastia estão documentados quase todos em escaravelhos Naucratis e são por vezes facilmente identificados, como é o caso do Wahib Ra, Psamético. Temos depois, com nomes de faraós encontrados em território português, o de Miquerinos, Menkaperá, que foi identificado e encontrado na Igreja do Espírito Santo em Alcácer do Sal, um pendente também em esteatite, possível fábrica ou fabricado em Naucratis. Temos Amenhotep III, também, de Monte Belouro I e II, um pendente possivelmente em osso ao marfim, associado ao enterramento do sexo feminino e possivelmente também de produção de Naucratis. Este escaravelho tem um pormenor bastante interessante em relação aos clíptios, como podem verificar, é bastante acentuado, bastante visível,
e apresenta aqui o nome de Neb-Maat-Ra, que é o prenome de Amenhotep. Em relação a divindades, este grupo está em estudo porque temos algumas dúvidas, e em relação ao primeiro de Vinha das Caliças, este trata-se de um pendente em faiança de cor esverdeada, com a representação do deus Ptah, o deus da palavra, segurando um cetro, e de um faraó sentado à sua frente, como é possível observar, e o deus Ptah assenta sobre o signo Neb, que significa o símbolo N. Uma produção seguramente naucratis, e depois segue-se o de Palhais, de berinjel, um pendente em faiança esverdeada, contendo o nome de Amun-Ra. Este nome do deus egípcio Amun-Ra é predominante entre as inscrições hieroglíficas encontradas em escaravelhos e escaraboides de Naucratis. Vinha das Caliças, número 4, novamente, como eu disse, a Vinha das Caliças deu escaravelhos bastante interessantes e um grande número deles. Um pendente em faiança de cor azulada, parece representar o faraó e uma cobra ou uma uraeus, e possivelmente produção de Naucratis. Temos também em Olival do Senhor dos Mártires, um pendente em ágata riscada, com duas divindades em adoração, e no topo uma uraeus. A imagem central não é muito nítida e possivelmente poderá tratar-se de um escaravelho ou de Naucratis, ou com alguns paralelos com alguns que foram encontrados na Sardenha. Encontra-se também em estudo. É possível observar aqui a uraeus, vê-se aqui ligeiramente, porque se encontra em muito mau estado e as listas brancas também acabam por limitar muito a visão deste escaravelho. Duas imagens viradas para si próprias, outra no centro, que não se consegue distinguir muito bem. É de salientar que este escaravelho todo é feito à mão, portanto, a pedra é trabalhada à mão. Em relação ao de Fonte Santra de Ourique, um pendente em esteatite com a representação de Horus e uma uraeus, também se encontra em estudo porque este escaravelho eu não consegui ver, apenas consegui ver o seu molde, e há algumas dúvidas em relação a estes hieróglifos deste lado, do lado esquerdo, não se conseguem perceber muito bem porque apenas consegui observar o molde que se encontrava na altura e deve-se encontrar no Museu Nacional de Arqueologia. Em relação a escaravelhos com representações de animais e plantas, temos o caso de Olival do Senhor dos Mártires, um pendente em esteatite vidrada a verde, com dois macacos em adoração ao centro, o que parece ser a árvore da vida. Algumas datações apontam para que este escaravelho tenha uma produção no Chipre. Andamos a ver mais paralelos e a ver se realmente corresponde. Olival do Senhor dos Mártires, para mim este é um dos escaravelhos mais fantásticos a nível de pormenor. É um pendente em quartzo negro que representa uma leoa em perfil, pisando uma planta de papiro, que representa o Baixo Egito, e a cobra com uma coroa do Alto Egito. Poderá ser um escaravelho de produção tipo da Sardenha. Se repararmos, é uma pena o pormenor da fotografia não ser visível, é possível ver o pelo um a um representado nesta parte do dorso da leoa. E o fantástico é exatamente, portanto, a face da leoa, os pormenores dos olhos, do nariz, da orelha. Em relação também à cobra, à uraeus que vemos, pormenor na cabeça da coroa branca, portanto do Alto Egito neste caso. Em relação à Quinta do Almarax, em Almada, temos um pendente em esteatite em muito mau estado de conservação, um touro,
e duas imagens imperceptíveis, eu penso que poderá tratar-se de uma flor. Aqui na parte de cima é impossível. Eu tive com este escaravelho na mão, alguns anos atrás, em 2000, e já na altura, foi na altura em que tirei esta fotografia, era totalmente imperceptível. Talvez mais tarde se consiga tirar uma fotografia de melhor qualidade, recorrendo a outros meios, e talvez seja possível a identificação do resto das imagens que são imperceptíveis. Uma produção também possivelmente Naucratis, mas não temos a certeza. Podemos ver de que este escaravelho perdeu todo o vidrado, talvez devido ao tipo de solo onde ele se encontrava. Vinha das caliças, um anel rotativo lindíssimo, uma pedra azul que poderá ser ou não lápis lazuli, com um cavalo a cheirar uma flor, talvez uma produção de Naucratis. Em relação a animais místicos, temos então as esfinges. Temos este olival do Senhor dos Mártires, um pendente em espinela, também em muito mau estado, com uma esfinge e a pena de Mahat. Esta não é uma representação muito comum, mas a esfinge encontra-se normalmente associada sempre ao faraó no geral. É um símbolo comum nos escaravelhos e escaraboides de Naucratis. Em relação aos indeterminados, é engraçado que toda a gente que vê à primeira vista este primeiro automaticamente pode dizer não se trata de um escaravelho, trata-se de um escaravelho bastante estilizado. Podemos observar aqui a divisão do clípteo e também claro que foi utilizado possivelmente como um anel que se encontra em muito mau estado de conservação. Este é um pormenor da parte do anverso, um pormenor de decoração com alguns traços e alguns pontos, que em todo muito parecido com o de baixo, apesar de terem datações diferentes, deste primeiro ainda se encontrar em estudo. Que se trata de um anel rotativo, em que eles chamam de crowroid shape, que é estilo búzio, e trata-se de um escaravelho em bronze, é o único encontrado em território português. Segundo Stephanie Bustra, este escaravelho era utilizado por mulheres e estava associado à proteção e fertilidade. É conhecido no Egito desde a 11ª dinastia e desde essa altura que é utilizado. Normalmente ele era utilizado também no dedo, mas também era feito uma espécie de um cinto com vários escaravelhos para ser atado à cintura em determinada altura da vida das mulheres. Há algumas referências e a Stephanie Bustra dá-nos exatamente essa referência na tese de doutoramento dela. Este último escaravelho, peço desculpa pela qualidade de fotografia, mas foi o que foi possível, foi retirada uma publicação com autorização dos autores, um pendente de osso ou em marfim associado a enterramento do sexo feminino, e este também se encontra em estudo porque é muito, muito raro e é muito estilizada a representação existente neste escaravelho. Em relação a uma tabela que eu pretendia organizar para nos dar algumas ideias, quantos nomes e divindades, quantos animais e plantas, animais místicos e as suas quantidades que nos surgem em território português. Temos então 5 escaravelhos com a representação do nome de Petubastis I, 3 de Tutmosis III, 2 de Psamtik ou Psamético I, Miquerinos, Amenhotep III. Temos um com o nome de Ptah, outro com Amon-Ra, outro que não é determinado até ao momento, um também que representa a adoração a, tendemos ainda a definir se conseguimos identificar quem se encontra representado no escaravelho, Uraeus e Horus.
Em relação a animais e plantas, temos o céu dos macacos com a árvore da vida, a leoa, ureus e planta papiro, o touro e possivelmente a flor, e mais o segundo símbolo que não temos a certeza, a representação de o cavalinho, e a nível de animais místicos, um que representa a esfinge e a pena de Maat, indeterminados, o Grauroid e o homem e a árvore da vida. Em relação a alguns dos catálogos que são geralmente utilizados e artigos de referência, neste caso temos estas obras, que são normalmente as mais utilizadas para identificação e descrição de escaravelhos, que é a primeira obra do Finlayson Petrie, que é o Historical Scarabs. Temos também o Egyptian Antiquities Scarabs, Les Objets Égyptiens et Égyptio-Lisans, de Jean Verhouter, que se trata de uma belíssima obra de 1945 e bastante atualizada. Egyptian and Egyptializing Scarabs, do André Gorton, e também, claro, não podíamos deixar de referir a Daphne Bentor, que é fantástica, os artigos dela e a dedicação que ela tem tido ao estudo dos escaravelhos é vastíssimo e bastante interessante. A nível de artigos, temos primeiro esta obra de Bormann, que é muito boa para uma classificação de escaravelhos fenícios. Temos um paralelo nesta obra, de um dos nossos. Temos também uma referência a um artigo que apenas identifica cerca de 12 escaravelhos egípcios, que é da Júlia Almeida e do Luís Araújo. Temos um trabalho fantástico que é Los Carabelos Fenícios de Portugal, que foi um dos estudos mais significantes feitos até hoje sobre os nossos caravelhos, apesar de eles só terem identificado cerca de 20 escaravelhos. E depois temos um trabalho do Ronaldo Pereira, que ele apresentou num congresso, e que também fala das perspectivas do estudo dos escaravelhos em Portugal, mas que também só apresenta o estudo de 20 escaravelhos. Em relação à problemática do estudo dos amuletos escaravelhos, são alguns, infelizmente, a maior parte dos investigadores limita-se apenas a efetuar a tradução e a interpretação dos dados existentes no anverso do amuleto, esquecendo-se ou ignorando completamente o verso, o que nos dá também uma datação e uma análise bastante mais correta do animal. A relação também à dispersão do espólio, porque este encontra-se dividido e espalhado por museus, depósitos temporários, alguns inclusive encontram-se ao cuidado de investigadores ou empresas de arqueologia e também em coleções particulares. A existência de algumas informações insuficientes ou às vezes omitidas, a questão também de muitos dos investigadores não partilharem informações ou negarem-se a partilhar, e inclusive ao acesso ao espólio. Informações desatualizadas, a maior parte destes catálogos que eu os referi, uma pessoa tem que recorrer a vários catálogos até encontrar a informação mais adequada, porque todos eles são bastante antigos, alguns mais corretos que outros, mas era necessário, se calhar, proceder a uma atualização, a um estudo mais profundo e tentar atualizar especialmente o caso dos escaravelhos egipcializantes de produção fenícia também. A não existência de regras específicas relacionadas com a acomodação correta deste espólio, o que leva a uma rápida degradação. Alguns deles encontram-se acomodados em algumas condições bastante deficientes, e seria todo tentar criar uma metodologia para o armazenamento e acomodação deste espólio, para que não se perca. Então, quais são as propostas que pretendemos apresentar? A criação de uma base de dados a nível nacional é muito importante,
especialmente contendo toda a informação essencial. E posteriormente alargar este estudo à Península Ibérica. Porquê? Porque nós temos Espanha com uma data de escaravelhos, que alguns deles poderão ter paralelo com os portugueses, mas existe ainda muito estudo para fazer. Um levantamento exaustivo que eu já comecei a fazer de bibliografia com relatórios de escavação, com artigos publicados em relação aos escaravelhos que encontraram, muitos deles muito parecidos com o nosso e com algumas cronologias bastante semelhantes. Seria possível e seria bastante interessante criar um grupo de estudo que pudesse efetuar exatamente esse estudo conjunto, para poder efetuar então esse cruzamento de dados. Sensibilizar as entidades responsáveis para as questões da conservação, como referi, acomodação deste espólio também. Sensibilizar os arqueólogos para a importância das terras serem crivadas, para o mau estado de conservação que o achado pode apresentar e a necessidade de pedir orientações a especialistas na área sempre. Estes são alguns pontos que eu acho que seriam muito importantes de nós pensarmos. Em relação a alguns exemplos de bibliografia que foi utilizado para o estudo, não estão todos claros, apenas alguns livros do Andrew Carroll, a Bentor, o Boardman, o George, o Gorton, alguns deles eu mostrei as capas, o Tafnel, que é um trabalho fantástico também, onde há alguns paralelos. E apenas eu coloquei 3 artigos, porque senão seria mais um slide com uma data de nomes de bibliografia. Terei todo o gosto em ceder informações a quem necessite mais bibliografia. Eu gostaria de agradecer a quem me convidou para estar presente, em primeiro lugar, mas também gostaria de agradecer a estas pessoas que me forneceram formações preciosíssimas, algumas os relatórios, outras ajudaram-me, inclusive nos mapas, na georreferenciação. Todos os caravelhos encontram-se nestes mapas devidamente georreferenciados. O caso da Raquel Raposo, que trabalha com os caravelhos, ou Ângel Garcia, também, que foi ele que me ajudou na georreferenciação dos escaravelhos, a Marisol Ferreira, que é responsável por, trabalha no Museu de Alcácer do Sal e que me ajudou bastante sobre o escaravelho que foi encontrado na igreja. A Mafalda Costa, que fez um fantástico estudo de análise química sobre os caravelhos de Vale das Caliças. Ao Filipe Santos, que é responsável por encontrar um dos escaravelhos, e ao Gil Vilarinho, que me ajudou a entrar em contacto com a Mafalda Costa, que foi uma ajuda preciosa. Termino com esta imagem fantástica, pelo menos para mim eu acho que é fantástica, e quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência que tiveram em me ouvir neste tempo que tivemos em conversa. Obrigado. Nós é que agradecemos, claro, e perguntamos se há alguém que deseje intervir ou fazer perguntas à Susana Bailarim. Eu gostava de colocar uma questão. Em primeiro lugar, agradecer imenso poder estar aqui convosco hoje e estava com receio que a NET não me deixasse, mas pelos vistos, estas questões hoje em dia já se tornam mais fáceis. E à Susana, em particular, agradecer-lhe a fabulosa e muito clara intervenção, mas há um aspecto que eu gostaria de lhe pedir, mais que tudo, numa intervenção futura. Ela chamou muito bem a atenção logo no início, um aspecto que é fundamental quando lidamos com objetos mágicos, apotropaicos, chamemos-lhe o que quiserem, amuletos, bom, essa grande gama de objetos protetores, digamos assim, e ao facto das cronologias serem difíceis, exatamente porque eles são objetos que se perpetuam muitas vezes. Ou seja, nós andamos com a santinha da avó,
se for preciso, 7 gerações seguidas, e às vezes até já se perde um bocadinho o sentido, mas continuamos a manter aquele objeto protetor. Mas depois chamou a atenção, e muito bem é isso, mas depois na apresentação há um aspecto que eu acho que não é falha, porque ela tem isso de certeza, mas não está na intervenção, que é nós percebermos a decalagem que há da cronologia que ela nos apresenta, baseada em todo o trabalho fantástico que fez. Não só meu, de muitos outros investigadores Pronto, tudo também. bem, mas aos meus olhos hoje foi isso. Pronto, e que é fantástico, e nós a percebermos, portanto, a cronologia da maioria daqueles objetos, mas depois não temos a noção do contexto deles. Ou seja, perde-se um bocadinho na intervenção esta coisa inicial que ela disse que é fabulosa, é que os objetos podem ter uma cronologia determinada e o contexto onde aparecem ser completamente diverso, ser da Idade do Ferro, ser da época romana e estão listados os sítios, mas não aparece a cronologia do contexto em que eles Eu, surgem. na descrição dos escaravelhos, coloquei exatamente a produção Naucratis e coloquei quase todos são entre o século VI, VII e V da Idade do Ferro. Não, Todos eles, deles, dos escaravelhos, são todos sim, sim. 26ª, são quase todos, 20, eu peço desculpa, o meu gato está-me a atacar, são quase todos da 26ª dinastia, portanto, datam de Naucratis, que é exatamente a datação Mas da. não é aí que eu dizia, não é aí que eu queria dizer, é o contexto arqueológico em que eles aparecem. Ou, Idade se, ou, do se, Ferro, ou Idade do seja, Ferro, pois, Idade do Ferro, são é, todos da Idade do Ferro. são todos da Idade do Ferro, são todos da Ah, Idade do pronto, Ferro. pronto, era isso que eu, não- que eu, Primeira e segunda Idade do Ferro. pronto. Então estou esclarecida, mas porque não estava. Ou seja, estava nomeado o sítio arqueológico, mas não tinha o contexto cronológico do sítio. Pois eu devia ter posto Idade do Ferro, apenas coloquei a cronologia onde foi encontrada da Idade do Ferro, mas esqueci de mencionar primeira ou segunda Idade do Ferro, só. Sim. Mesmo Monte Bolor é num contexto de Idade de Ferro. É, exatamente, todos eles são contexto de Idade do Ferro, todos, todos, todos. Outra coisa que eu gostava, mas isso agora já é difícil, era de perceber essa concentração do litoral alentejano e do interior alentejano, que não deixa de ser muito interessante. Todos eles relacionados com água, em cursos de água Pois, também. Filomena, eu quando publicar o artigo terei todo o gosto em enviar-lhe um via e-mail para ter uma noção geral onde eles se encontram. Eles encontram-se no interior, a maior parte no pois. interior do Alentejo, quase todos concentrados no interior do Alentejo, quase parece uma serpente, quase que parece o Rio Nilo, e todos perto de água, todos perto de água. Muito obrigada por tudo. Quando nós observamos de fora, porque eu, como quase toda a gente gosta de arqueologia, li coisas sobre o Egito, tive até uma razoável biblioteca sobre coisas egípcias, agora não sei porque é que me apareceu aqui isto à frente. Ehm, mas estão-me a ouvir. Sim, sim, sim. Mas quando nos deparamos com este tipo de coisas, há várias perguntas ou questões que se me põem, certamente, provavelmente, impossíveis de ultrapassar. A primeira é, as fotografias eram muito pequenas e algumas você até disse que tirou e tirou em condições que não eram as melhores, não é? Porque lhe facultaram a peça. É claro que era extremamente importante tirar macro fotografias disto, até observar estas peças
com algum microscópio ou com Uhum. binocular ou coisa parecida, para tentar, evidentemente, sacar o máximo de informação das próprias peças. Com certeza que também vai no seu artigo fazer uma introdução à importância verdadeiramente excepcional que tinha este animal, não é? Na mitologia egípcia, na religião Claro egípcia, que não é? sim, Claro claro que que sim. é um animal que, enfim, eu já há muito tempo, porque houve uma determinada altura que me perguntaram se eu queria dar as civilizações pré-clássicas e eu gostei de dar essa cadeira que era anual, lá no Porto, Uhum. e então na altura foi uma oportunidade para eu comprar muitos livros de assuntos que não me dedicava há muito tempo, porque em novos todos nós nos encantamos com estes temas, e na altura estava mesmo com bibliografia que me custou um dinheirão, já bastante interessante sobre isto. Claro, nunca fui nenhuma pessoa que se pretendesse especializar agora nestas questões, que isto já fugia completamente ao meu tempo, à minha capacidade temporal de estudar. Mas o que seria fascinante, claro, seria também perceber porque é que estes objetos eram incorporados, não é? É muito difícil porque conhece-se mal o enquadramento, não é? Eh, em que sentido é que estes objetos eram incorporados, não é? Em culturas diferentes. A gente sabe que, a determinada altura, na Idade do Ferro, na proto-história peninsular, há uma grande atração para objetos mediterrânicos, não é? De todo tipo. Entre eles estes, evidentemente. E certamente que eles tiveram uma circulação e no decorrer dessa circulação foram obtendo significados diferentes para quem os utilizava ou para quem os colocava nas tumbas, não é? Ou junto aos seus mortos. Quer dizer, é toda uma problemática imensa, não é? Que vai desde a análise de cada peça e a procura de mais peças, nomeadamente na Península Ibérica, não é? Claro, porque Uhum. a gente sabe que em Portugal é muito recente o interesse pela egiptologia, mas em Espanha havia pelo menos uma escola muito importante em Barcelona, não sei se ainda continua Ainda ativa. existe, ainda existe, ainda existe. Pois, Onde tanto se formou que, A Sofia Braga, a Sofia sim, Fonseca Braga, que é a minha colega e minha amiga, onde ela se formou, sim, sim. lá. E tem arqueólogos bastante famosos, com estudos bastante interessantes. Pois é, que é nisso é que Portugal se distingue muito da Espanha, não é? Porque a Espanha tem, já nem falamos agora da Alemanha, então esses têm lá um Instituto Arqueológico Alemão no Cairo, Sim, portanto, evidentemente. Ahm, mas de facto ahm, era interessante fazer um estudo a nível peninsular para perceber, tentar perceber exatamente. os contextos em que isto entrou e porque é que entrou e porque é que se considerava, quer dizer, porque provavelmente perdeu-se, para muitas pessoas, perdeu-se aqui neste Ocidente bárbaro, perdeu-se o significado absolutamente crucial que tinha este animal e este símbolo, não é? Porque aquela bola de excremento que o escaravelho transporta. Eu pergunto, agora isto pode ser uma idiotice que eu vou dizer, mas eu já não me lembro bem. Não tem qualquer coisa de solar ou de relacionado com o Sol? Tem ponto solar, exatamente. Ora, Os egípcios acreditavam exatamente a associação que eles faziam com o bicho, daí eu explicar a questão do bicho ao princípio, do puxar com as patas aquela bola, que era o que ele fazia exatamente no mito de Heliópolis, que era exatamente puxar a bola do sol do dia para a noite, a passagem do dia para a noite e a passagem da vida para a morte. Portanto, o livro de Amduat é exatamente apenas um exemplo do que é descrito exatamente em relação ao escaravelho. Ele está associado exatamente ao puxar o sol para o horizonte e voltar a colocá-lo cada dia. sim, 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 sim. Tal como o próprio Faraó também desaparecia à Representa a noite, vida. como Sol Exatamente, que é, e reaparecia do outro lado, não é? No exatamente, nascer do Sol, não é? exatamente.
É muito fascinante quando nós começamos a juntar este puzzle e a perceber a complexa civilização que aqui existiu, não é? Claro, É de facto uma coisa espantosa, não é? claro. O grau de refinamento deste tipo de religião, de forma que eu agradeço-lhe muito a exposição e foi uma espécie de um aperitivo para o seu artigo quando ele sair publicado. Eu gostava de ter focado mais pontos. A questão é que não poderíamos estar aqui 1 hora ou 2 horas em relação a este assunto, porque há coisas bastante interessantes mesmo sobre Naucratis, a cidade de Naucratis, o que Petri encontrou sobre o fabrico, sobre a própria fábrica dos escaravelhos. Isto levaria muitas horas, portanto, o que eu tentei foi exatamente focar aquilo que lhe tinha dito, foi trazer o Egito até Portugal, o que é que existe, o que é que surgiu egipcializante, digamos assim, em Portugal, em contexto funerário, que é exatamente a continuidade daquilo que os egípcios acreditavam, que o escaravelho continuaria a proteger o coração, daí ele ser colocado enquanto objeto e amuleto nas múmias em cima do coração, para que no dia do julgamento da alma o coração pudesse falar a verdade. E eu penso que esse ritual continuou, talvez até nós, de certeza, talvez tenha mudado algumas das suas primeiras ideias, mas eu acho que ele sobreviveu um pouco até pelo menos esse período. Eu acho que nós continuamos a acreditar e os egípcios continuam a acreditar um pouco no poder deste tipo de amuletos, inclusive do escaravelho, de uma certa maneira. Eu vejo aqui aparecer o meu colega e amigo José de Encarnação e não sei se queres, ora viva, não sei se queres intervir, se queres, faz favor. Viva, boa noite. Eu peço imensa desculpa de só agora ter conseguido estar presente, porque não me foi possível antes, mas queria deixar um abraço à Susana, agradecer-lhe o trabalho que tem desenvolvido em prol de nós ficarmos mais perto do antigo Egito. E não há dúvida que estas peças que vão sendo encontradas aqui e acolá merecem um destaque e uma contextualização que a Susana conseguiu, de certeza que conseguiu fazer. Eu depois vou ouvir a comunicação que não tive a oportunidade de ver. Um abraço para ela e mais uma vez parabéns também a ti, Vítor, pelo ânimo que tens para continuar com todo o ânimo a fazer estas comunicações e a manter em contacto a comunidade arqueológica. Muito obrigado. Não sou eu apenas, Aproveito para está mandar aqui. também aqui um beijinho à senhora Dona Maria Júlia Fernandes, a mãe da comunicante, justamente porque um abraço grande. Acho que ela já Eh, fugiu. ela está aqui há muito tempo, desde o início, é a mãe da Susana, que eu conheci muito bem, a Maria Júlia Fernandes, inclusivamente, ela foi fazer uma vez uma reportagem a umas escavações que estávamos a realizar e, portanto, e foi uma pessoa que eu conheci desde os tempos de faculdade, embora é mais nova do que eu e, portanto, estava num ano muito anterior àquele, eu talvez já estivesse a sair da faculdade e ela a entrar, não faço a mínima ideia já exatamente, mas conhecia bem, até antes de ir para a África, onde estive na. Pois, não sei se mais alguém quer, se a própria Maria Júlia, que ouviu a sua filha falar, quer, mesmo não mostrando a sua face, fazer-nos ouvir o som da sua voz, mas Eu parece que acho que não. não, ela está em luta com a internet, de certeza, e com o Ah, sistema Zoom. mas já se conseguiu ligar para estar ali o nome dela, senão. Sim, 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 ela está, ela está. Só que agora ligar e desligar o microfone para ela deve ser uma confusão. Estas Sim, novas tecnologias às vezes. mas ela é uma grande expert porque ela fez um programa para a televisão sobre a história, não é?
andou a fazer reportagens por lugar da tudo quanto história, era sim. sítio no nosso país, portanto é uma pessoa muito adaptada. Claro, Sim, sim, vamos nos adaptando às novas formas de comunicação, não é? Pois, claro que sim. não sei se estou já aqui a fazer demorar muito tempo a sessão. Também há aqui uma senhora que se chama Manuela Brancanes, é um nome pouco comum em português, não sei se é espanhola, se é portuguesa, se quer dizer alguma coisa de sua justiça. Não, não quer. Muito bem. Ana, eh, com um abraço a todos os presentes e um- da minha parte um beijinho aqui à nossa conferencista, Susana Bailarim. Talvez pudéssemos dar para encerrar esta sessão, caso estivessem de acordo. Sim, Bem. muitos parabéns, Susana. Foi Muito Obrigado, obrigado. Ana. muito interessante. Já agora queria dizer uma O coisa, nós no novo outro dia, obrigada. já agora queria dizer uma coisa, nós no outro dia com o apagão não conseguimos estabelecer contacto nenhum. Eu já tinha net na altura, mas não tinha nem o meu colega do Porto, eh, eh, o Álvaro Campelo. Álvaro Campelo, nem, sobretudo, o diretor do Museu do Povo Galego, mas, que é o Lois Ladra, mas ele já confirmou e no dia 5 de maio, segunda-feira próxima, portanto, a esta mesma hora, ele vai fazer a palestra sobre o Museu do Povo Galego, que eu sei que era uma coisa que tinha um grande significado para todos os galegos e também para muitos colegas do Porto, nomeadamente o Carlos Alberto Ferreira de Almeida, o saudoso amigo que ia tantas vezes ter com a malta lá em Santiago de Compostela. E tinham lá até um café, que era o Café Derby, onde se reunia ali uma tertúlia do Carlos Alberto com os arqueólogos galegos. Foi uma coisa, enfim, é outro mundo. Muito obrigado por tudo. E à Ana, peço que me envie, se faz favor, quando puder, o registro de vídeo para eu pôr isto online. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada a todos, obrigado, Obrigada a E nós. muito professores. obrigado à Susana Bailarim. Obrigado. Exatamente. Boa Beijinho para noite. todos. Continue bem. Bom Adeus. trabalho. Bom trabalho. Obrigada. Bom Obrigada, adeus, trabalho. Filomena. Obrigada. Adeus, Flor. Boa noite. E coragem para suportar as altas temperaturas. Obrigada. Sim.